Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Yogi Curioso. Hoje vamos falar sobre vetores, matrizes e data frames em R. Ok, então em R como é que nós definimos vetores, matrizes e data frames e qual a diferença entre eles? Começamos com os vetores. Para definir um vetor só precisamos ter uma variável e atribuir-lhe os valores que nós queremos através desta função C. Esta função, se nós viemos aqui à ajuda, C, é uma função que vai combinar valores num vetor ou numa lista. Hoje vamos só falar de vetores, noutro vídeo falaremos do que são listas. Temos aqui a descrição e é muito simples utilizar esta função. Basicamente o que nós temos que fazer é criar uma variável e igualá-la ou atribuir-lhe estes valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, sempre separados por uma vírgula. Se eu agora escrever aqui vetor, ponto 1, eu vou ter os valores que armazenei nesse vetor. A partir de agora eu posso fazer o que eu quiser com estes valores. Posso, por exemplo, multiplicar um escalar, o número 4, pelo vetor. E tenho todos os números desse vetor multiplicados por 4. Posso multiplicar o vetor por ele próprio. E tenho os valores do vetor multiplicados por eles próprios. E por aí fora, é uma questão das vossas necessidades, dos cálculos que vocês queiram fazer. Entretanto, eu posso utilizar outras funções para criar vetores. Por exemplo, em vetor 2, eu tenho esta sequência de código. Tenho C, abrir parênteses, e depois tenho sec 1, 2 pontos 100. Sec é uma função que nos dá sequências de valores. Eu posso utilizá-la para criar uma sequência longa de números. Em vez de estar a escrever 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu posso simplesmente escrever sec 1 até 6 e tenho a sequência de valores. Claro que para estas sequências muito pequeninas, se calhar não vale a pena estar a escrever esta função, mais fácil escrever os valores, mas se eu quiser uma sequência, por exemplo, de 1000 números, se calhar é mais fácil escrever esta função e tenho os números todos aqui sequenciados. Então eu posso criar um vetor, tal como tenho aqui em cima, o vetor 2, posso corrê-lo, e agora o meu vetor 2 são 100 valores, de 1 até 100. Existe outra função que nós podemos utilizar, que é a função rep, que é para replicar ou repetir valores do mesmo tipo. Por exemplo, se eu quiser uma sequência de valores igual a 1, eu tenho uma repetição do valor 1 6 vezes utilizando a função rep. E assim eu posso criar os meus vetores. Por exemplo, eu posso criar outro vetor e fazer igual, nem preciso pôr C, posso fazer rep 1,10 e o meu vetor 3 são 10 uns sequenciados. Eu agora posso utilizar os vetores para fazer as operações que eu quiser, mas tenho que ter atenção que eu não posso adicionar vetores que sejam de tamanhos diferentes, ou pelo menos, quer dizer, eu posso, mas vai-me dar um aviso. Vejam, o vetor 1 e o vetor 3 são diferentes. Eu adicionei-os e o que é que eu obtive? Esta sequência de valores que em nada tem a ver com a soma. O que é que ele faz? Ele soma as primeiras 6 entradas do vetor às primeiras 6 entradas deste vetor e depois repete o mesmo aos outros tantos. Por isso é que temos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e depois 2, 3, 4, 5. Se o meu vetor 3 fosse tamanho 100, ele ia sempre somar
repetidamente, fazendo este ciclo até chegar ao fim do vetor. Nas matrizes. As matrizes, construir uma matriz é um bocadinho mais complexo comparativamente com o vetor. Nós temos que escrever este comando todo se quisermos criar uma matriz completa. Quando eu digo completa, é com os valores e com o nome das colunas e das linhas. Esta matriz, eu vou corrê-la, e agora, matriz, e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, com o nome das linhas L1, L2, L3 e C1, C2 e C3. Eu posso criar a matriz sem o nome das linhas, nem das colunas, não é obrigatório. Posso simplesmente chegar aqui, fazer assim, e tenho exatamente o mesmo resultado, mas não vou ter o nome das linhas nem das colunas, mas sim o índice de cada coluna 1, 2, 3, e de cada linha 1, 2, 3. Se eu quiser ir buscar um valor de uma matriz, tenho que escrever o nome da matriz, ou o nome da variável onde eu tenho essa matriz, e abrir parênteses retos, 1, 2. E vou obter o valor da coluna 1, vou buscar o valor da linha 1, coluna 2, que é o 4. E assim sucessivamente, se eu quiser ir buscar o 7, ponho um 3 e tenho o valor 7. E é assim que nós utilizamos os valores das matrizes em R. Quando eu crio a matriz, vocês reparem que a função que eu meti aqui para criar os dados foi uma sequência de 1 a 9. Por isso é que tenho estes valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E reparem que os valores entram na matriz por coluna. Começam na primeira coluna a descer, depois na segunda coluna a descer e até a terceira coluna e a descer até ao 9. Eu posso alterar a maneira como os dados entram na matriz. Para isso, vocês têm que adicionar um comando, que é o by row, em que eu escrevo aqui no meio, e se eu agora correr, já vou ter os números, em vez de estarem a descer por coluna, tenho por linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E pronto, e assim vocês conseguem definir uma matriz. Depois vocês podem utilizar a matriz para fazer o que vocês quiserem. Vocês podem, por exemplo, fazer cálculos com a matriz. Eu posso querer adicionar matriz com matriz e o R faz-me esses cálculos. Também posso, em vez de adicionar, posso multiplicar e por aí fora. Com os data frames, a estrutura é muito semelhante à da matriz. A diferença é que eu num data frame posso pôr diferente tipo de dados. Na matriz eu só posso usar um tipo de dados, ou seja, números, ou caracteres, ou booleanos, por aí fora. Num data frame eu posso ter muitos ou vários tipos de dados. Aqui tenho o meu data frame, tenho o número das linhas, 1, 2, 3, 4, 5, e o nome das colunas, que eu defini aqui quando atribuí esta. Quando eu criei o data frame, escrevi o nome da coluna e dei-lhe os valores que queria pôr nessa coluna. Na segunda coluna fiz o mesmo. Aqui pus numérico e depois pus os valores 1, 2, 3, 4, 5. Aqui criei o nome da coluna extenso e depois pus 1, 2, 3, 4, 5 por extenso. E temos aqui o nosso data frame que tem dois tipos de dados. Numérico e caractere. Para saber mais sobre data frame, nós podemos vir aqui à ajuda e temos aqui tudo o que nós podemos utilizar, todos os argumentos que nós podemos utilizar para construir o nosso data frame. À partida, estes serão os mais comuns, sempre que vocês quiserem construir, mas eu posso construir um data frame sem ser com valores que eu posso colocar aqui. Por exemplo, eu posso construir um data frame a partir de um vetor, ou de 2 vetores, ou 3 vetores, ou os que forem necessários. Eu posso criar um data frame, por exemplo, em que vou colocar o vector 1 duas vezes, por exemplo. E assim, o nome das minhas colunas ficou o nome do vetor. Assim, como este nome de vetor 1 era igual àquele, o R automaticamente acrescentou mais um caractere, neste caso 1, para diferenciar o nome das colunas. Eu posso, em vez de me pôr o vetor 1, posso pôr o vetor 2, por exemplo. Só que
Aqui a questão é que o vetor 2 é maior que o vetor 1. Então vai-me dar um erro a dizer que o meu data frame não vai ficar, não pode ser construído porque tenho alturas ou comprimentos diferentes dos dois vetores. Teria que criar um vetor 2 que fosse do mesmo comprimento que o vetor 1 para poder ter um data frame. E pronto, chegamos ao fim do nosso vídeo. Ainda há muita informação sobre data frames, matrizes e vetores ficou por ser dita, mas vamos fazer isso ao longo dos próximos vídeos. Se gostaste deste vídeo, subscreve. Se tens alguma dúvida ou sugestão, deixa nos comentários. Obrigado e até ao próximo vídeo.